Muito louvor, muita adoração, porque Deus é maravilhoso, né? A gente ouve essa canção e presta atenção na letra. Realmente, nós temos que estar com o nosso coração assim, expandido de alegria na presença do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos para a palavra então. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Noite de estudarmos o 7º dos 10 mandamentos. Encontramos? Êxodo capítulo 20, verso de número 14. Diz assim: não adulterarás. O que diz? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti agora a nossa vida, Deus, como barro nas mãos do Senhor. Tu sabes dar a forma necessária, a forma que trará glória para o Teu nome. Por isso nos dispomos a ouvir a Tua palavra, não como pessoas que se aproximam dela com curiosidade, Senhor, mas como servos de Deus, prontos a ouvir para entender, aprender e praticar os santos mandamentos do Senhor, que podem fazer a nossa vida nessa terra digna, uma vida que seja referência para as outras pessoas. Então nós te clamamos nesse momento, que na sua infinita misericórdia, o Senhor trate conosco por meio da tua presença e da tua palavra. E isso seja para a glória do Senhor mesmo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar. Então, 15 dias atrás, nós estudamos juntos o 6º mandamento, onde a palavra do Senhor enfaticamente dá esta ordem: não matarás. Eu preciso que você olhe para mim, por favor. Então, quando ele dá esse mandamento, não matarás, o que ele está requerendo? Ele está requerendo o respeito à vida. E logo em seguida, ele dá esse outro mandamento. Ele diz: não adulterarás. E nesse mandamento, ele está requerendo o respeito ao casamento e à família. Então, nós vamos entender que na ótica divina, ambos os procedimentos são nocivos para a sociedade, para a vida da humanidade. Tanto o assassínio quanto o adultério. Porque Deus os coloca na mesma lista. Significa que aos olhos de Deus, eles têm o mesmo nível de perigo e de prejuízo para a qualidade de vida na face da terra. Quando ele estabelece a ordem de não matar, ele está colocando um freio a uma emoção que pode ser forte e às vezes ditadora na alma e no entendimento do homem, que é o sentimento e a emoção da ira. Então ele diz, o freio moral para a ira é esse: eu não posso matar. É uma ordem de Deus. Agora ele dá um freio moral para a necessidade da satisfação sexual. Ele sabe que nós temos esta área da nossa vida, sabe porque Ele mesmo nos criou assim, mas não é um imperativo que esteja na nossa vida e não receba nenhuma limitação, de forma alguma. O Senhor está estabelecendo uma limitação para nossos apetites nesta área, por mais que representem a saúde orgânica de uma pessoa, por mais que seja algo que se espere de uma pessoa saudável, mas é algo que tem um cunho moral, tem um comprometimento moral. O próprio Deus estabeleceu o corpo e o organismo do homem e da mulher, e neles estabeleceu este apetite, esta necessidade. Na visão divina, é alguma coisa que está debaixo da bênção dele, desde que essa satisfação seja buscada e procurada tão somente dentro do comprometimento conjugal. Na visão de Deus, a atividade sexual de uma pessoa, ela precisa e só deve acontecer dentro do compromisso matrimonial. Somente. Nós estamos estudando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que se a humanidade inteira se desse ao trabalho de estudar e se comprometesse a obedecer, nós teríamos outro padrão de relacionamento na sociedade, seja de famílias, sejam de pessoas entre si.
Porque os mandamentos do Senhor têm esta visão e esse propósito de realmente colocar limites na conduta do ser humano. Que nós não estejamos entregues aos nossos instintos meramente, mas que nós reconheçamos que os nossos instintos, por mais naturais que sejam, eles precisam estar cercados, cerceados por alguns padrões que, por conta de um caráter comprometido com o relacionamento que nós temos com Deus, nós nos submeteremos a esses padrões. Aquilo que nós vamos estudar nesta noite colide com a visão da sociedade, bate assim de frente. Você sabe o que é um trágico encontro frontal? É a visão humanista da sociedade e a visão bíblica sobre essa satisfação sexual da espécie humana. Existem e existiram muitas pessoas, as mais conhecidas e aplaudidas e reconhecidas e admiradas, mentes pensantes na história da humanidade, e elas sempre tiveram predominando nos seus conceitos de que o bem-estar de uma pessoa, o bem-estar de um ser humano, está intimamente e incondicionalmente ligado à sua satisfação sexual. Essa ideia foi sendo divulgada e mais amplamente aceita no final da Idade Média para cá. Então, a sociedade, obviamente, abraçou isso com muita rapidez, e especialmente o mundo ocidental. Então, na nossa cultura brasileira, por exemplo, nós vamos ver a visão da sociedade nesse assunto, nesse aspecto, só por a gente observar os enredos das novelas, por exemplo, se tempo tivéssemos para isso. Se observarmos as histórias dos filmes, se observarmos as histórias contadas na literatura, se quer observarmos a letra das músicas que tanto sucesso fazem aos ouvidos do nosso povo brasileiro, então nós vamos entender que na ótica de uma sociedade imediatista como a nossa, a urgência e a prevalecência desse apetite, dessa necessidade, desse impulso, que é obviamente natural, é obra das mãos de Deus, mas a satisfação plena disso é apresentada como uma coisa que justifique qualquer comportamento. Então, você vai encontrar nessas histórias retratadas em novelas, em filmes, em histórias da literatura ou letras de música, você vai encontrar sempre situações de adultério, situações onde o casamento ou o comprometimento conjugal não é respeitado como deveria ser. É respeitado até que uma terceira pessoa entre no convívio ou no cenário da convivência. Enquanto não existe a presença dessa terceira pessoa, então há um respeito àquele compromisso que ambos assumiram. Quando surge essa terceira pessoa, um dos cônjuges acaba começando a lidar com essa possibilidade, a se liberar para essa possibilidade de, em nome de uma atração sexual, em nome de uma sedução, abrir mão de um compromisso assumido com a outra pessoa, que no momento de ser assumido esse compromisso, estava implícita a responsabilidade da permanência nesse compromisso até que a morte os separasse. Então, por conta desse interesse físico numa pessoa que não seja o seu cônjuge, esse que está rompendo com esse relacionamento, ele se sente tranquilo e à vontade e se justifica desta forma. É por conta dessa sedução, dessa atração, desse apetite físico que essa outra pessoa despertou neste que é casado ou nesta que é casada. Então, as histórias na nossa cultura, elas sempre vão pintar essa situação de uma forma tão romântica, de uma forma tão emocionante, que normalmente quando se assistem essas cenas, ou se ouve essas histórias, ou se escuta essas músicas, quase inconscientemente a gente fica torcendo pela terceira pessoa.
A gente fica torcendo para que aquela segunda situação, aquela segunda história substitua a primeira. Porque, normalmente, né, nessa forma de comunicação, nesse veículo, nesse instrumento cultural, se apresenta a coisa de uma maneira em que o cônjuge que está sendo vitimado pelo adultério, ele vai ser uma pessoa ranzinza, ele sempre vai ser pintado dessa forma. Ele será a pessoa incompreensiva, ele será a pessoa ranzinza, ele será ou ela será a pessoa intratável, antipática. E a gente vai vendo que, se diante dessa exposição das cenas e do enredo, o espectador, a pessoa que está assistindo, nem percebe, nem se dá por conta, que começa a sentir uma aversão por aquela esposa ou por aquele marido, e começa a se sentir uma empatia pela pessoa que está invadindo aquele relacionamento, aquela pessoa que é um corpo estranho naquele relacionamento, porque essa pessoa que vai chegando agora, normalmente é retratada como uma pessoa de uma beleza irresistível, de uma simpatia extraordinária, é simplesmente um encanto de pessoa. Então, as pessoas que assistem aquelas cenas, elas não medem o teor moral da coisa. A coisa vai elevando a gente de uma tal maneira que você fica torcendo para no final dar certo. E quando pensa que não, a gente torce até para o cônjuge que está sendo traído até morrer, para a coisa ficar mais fácil. Coitadinho dos pombinhos que estão, né, assim, cheios de vontade de serem felizes para sempre. Porque não é assim que a história sempre acaba? Então, rompe-se finalmente aquele enlace conjugal, rompe-se finalmente aquele compromisso com a megera, porque ela sempre será pintada como a megera, ou se é ele o traído, ele será sempre pintado como uma pessoa que é impossível conviver. E eu não digo que a pessoa que está sendo traída seja perfeita, porque ninguém o é. Mas é impressionante como é que essa mídia, ela procura enfatizar isso, para criar nos espectadores essa predisposição a concordar com esse estado de coisas, a concordar, a acreditar que não tem nada a ver, que não tem problema. O que tem? O amor entre o casal acabou mesmo, e o que importa é ser feliz agora. O que importa é ser feliz agora. É isso que a mídia conta para mim e para você. Quando é que a história da mídia acaba? A história da mídia acaba quando finalmente os dois se encontram, se abraçam, estão finalmente sós e serão o quê? História para criança, né? Por que a mídia para de contar aí? Por que ela não conta o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte? Por que ela não conta que esse que adulterou agora, ele é um propenso adúltero para daqui a 2 anos, 3 anos? Essa que hoje trocou o marido por um outro homem, ela provavelmente fará isso daqui a de novo. Por quê? Porque é a ótica pela qual a pessoa se conduz. Porque lá no fundo do seu ser, as suas concessões morais lhe permitem isso. Porque o importante é ser o quê? Feliz agora. Essa é a palavra de ordem numa sociedade como a nossa. E, infelizmente, eu nem posso dizer que é privilégio da nossa geração. Em todo o tempo, a gente vê como que esse impulso físico, ele justifica na mentalidade humana esse tipo de comportamento. E a gente precisa estudar isso e resolver sob qual ótica nós vamos analisar o tema. Eu sei que eu estou diante de um grupo de pessoas aqui nesta noite, que por conta da sua máxima educação, você está me dando toda a sua atenção. Mas não me iludo imaginando que todos vão concordar com o que vai ser dito aqui. Porque nós estamos inseridos nessa sociedade, e talvez nem percebemos, mas muito dessa filosofia já está embutida no nosso subconsciente. Então, nós já não vemos mais de uma forma tão negativa e reprovável um comportamento como esse. Mas eu preciso te chamar nesta noite à boa vontade de, pelo menos, abrir o seu coração para esse confronto da palavra do Senhor. Porque, na verdade, esse 7º mandamento, ele nos coloca frente a frente com uma decisão. No final das contas, o que vai prevalecer na nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo e de nos posicionar diante das coisas que vão acontecendo dia a dia, com nós mesmos, pelo menos. Nós vamos primar pela ótica da sociedade
que tenta mostrar sempre o lado romântico e bem maquiado, bem pintado de uma relação extraconjugal, e para no momento em que ambos se encontram finalmente o ápice da satisfação, daquilo que se tornou o ídolo do mundo ocidental, o prazer, e custe o que custar, o que vale é o prazer. Nós vamos pela ótica desta sociedade ou nós vamos pela ótica do Senhor? Eu preciso defender diante de você aqui nessa noite aquilo que é a ótica bíblica para a fidelidade conjugal, porque é disso que nós somos propagadores, pregadores, pronunciadores das verdades bíblicas, e nós não estamos preocupados se essas verdades bíblicas elas são atacadas pelos tantos quantos filósofos que a nossa humanidade já produziu. Nós sabemos que ela é a palavra infalível de um Deus que é conhecedor de todas as coisas e cuja sabedoria norteia a nossa vida nessa terra, porque na ótica divina não prevalece apenas o aqui e o agora. O Senhor Deus sempre nos coloca numa dinâmica onde nós vamos ficar bem, não só hoje, mas também estaremos bem amanhã, estaremos bem daqui a 10 anos, estaremos bem sempre. Por quê? Porque o caminho que nós vamos seguir será um caminho que vai preservar-nos. De modo que mesmo que em alguma circunstância, conhecedores da vontade de Deus e comprometidos com a vontade de Deus, alguma situação de sedução nos rodeie, nós estaremos limitados por esse princípio que é uma coluna no nosso caráter cristão. E o caráter cristão, estabelecido em nós, nos moldes dos princípios bíblicos, esse caráter, nos dará o vigor moral de dizer àquela sedução, não. De verdade? Não. Mas eu insisto, não. Por quê? O caráter rígido, firme, bem estabelecido nos fundamentos da palavra de Deus. Porque nós vivemos numa situação hoje que o errar, o viver sem cercas morais é uma coisa tão aceita e propagada que o ser humano é quase que obrigado a errar. Você é capaz de trabalhar numa firma com outros homens e os seus companheiros de trabalho em algum momento podem se escandalizar com você, homem de Deus. Se você abrir a sua boca numa conversa, num momento de intervalo e o assunto for esse e você disser, não, eu tenho tantos anos de casado e nunca traí, é capaz eles gargalharem na sua cara e dizerem, não, você está brincando. Você só pode estar brincando. É capaz eles gargalharem na sua cara, porque na nossa sociedade, a mentalidade que prevalece hoje é de uma conduta, um comportamento absolutamente desprovido dessas que são tidas hoje como convenções ultrapassadas, como mentes tacanhas, princípios que eram dos nossos avós ou bisavós. Mas eu até poderia concordar com isso, se isso fosse coisa de homem. Mas eu vejo que Deus se preocupou com esse assunto. Na lista dos 10 mandamentos que ele relaciona e entrega a Moisés para que fossem amplamente apresentadas ao povo, que seria o povo dele na face da terra, ele está estabelecendo os limites de comportamento para essas pessoas. E assim que ele acaba de dizer, não matarás, respeite a vida do próximo, ele diz, não adulterarás, respeite o casamento. De quem, Senhor? O teu e o do outro. Respeite o casamento, o teu e o do outro. Mas, Senhor, eu sou solteira, então eu estou enamorada daquele que está casado. Eu não estou adulterando, eu sou solteira. Eu estou cooperando para um adultério, porque eu estou desrespeitando o casamento. Pode não ser o meu, mas é um casamento que eu deveria respeitar. Então, na mentalidade dos solteiros, deveria haver esse princípio. Eu jamais estarei enamorado de uma pessoa casada. Esse deveria ser um princípio inafiançável, inegociável na cabeça de uma pessoa cuja moralidade está comprometida com os princípios bíblicos. Uma moça, uma mulher descomprometida, um rapaz, um homem que não esteja casado com ninguém, ele olha para si mesmo e ele estabelece para si mesmo, enquanto pessoa de Deus, e ele diz, esses olhos nunca irão se encantar com uma pessoa que esteja casada.
Ah, eu sou solteiro, eu não posso me interessar por uma pessoa desde que ela não seja casada. Mas e se acontecer? Se acontecer, eu darei um jeito de fazer desacontecer. Porque não é assim que o ser humano funciona. As emoções vêm, elas nos tomam e elas nos levam, e nós delas somos marionetes. Vamos falar a verdade. Não é assim que a coisa funciona. Porque se eu desejar me apaixonar por uma pessoa ilicitamente, eu estarei concordando com essa sensação, com essa paixão, com essa emoção. Sabe o que eu vou fazer? Todo dia eu vou dormir pensando nessa pessoa. Eu vou demorar para dormir, eu vou fazer de tudo para demorar para dormir. Eu vou deixar que o meu imaginário fique assim, totalmente entregue a todas as possibilidades, se algum dia nós pudermos estar juntos. E eu vou sonhar com essa pessoa depois que eu dormir. Por quê? Porque eu alimentei o meu consciente o tempo todo com as imagens daquela pessoa. Obviamente, o meu subconsciente, quando eu dormir, ele vai reproduzir essas coisas nos meus sonhos. Quando eu acordar, eu estarei assim, impactada com os sonhos que eu tive. E aquelas coisas vão perdurar na minha memória, no meu imaginário, o dia inteiro. Sabe o que eu estarei fazendo? Alimentando essa víbora dentro de mim. Essa sensação, essa emoção, essa ilusão, essa fantasia. E eu estarei em algum momento tão tomada por essas coisas que eu me liberarei para tomar atitudes loucamente, porque assim como isso é uma onda que vem e toma conta, ela volta também, ela recua. E quando ela recuar e for embora, eu estarei envergonhada de mim mesma. Eu estarei então ciente de até onde eu fui capaz de ir. E eu estarei raciocinando e pensando, mas por que eu não parei em momento nenhum? Houve um momento em que isso estava só no começo, então era mais fácil acabar com isso. Por que eu não? O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter conhecido a palavra de Deus. Mas conhecer também não teria sido suficiente. Eu deveria ter me comprometido com a palavra de Deus. Eu deveria ter entendido que, enquanto ser humano, eu tenho circunstâncias às quais devem ser impostas a obediência à palavra de Deus. E o meu emocional, a minha estrutura emocional, ela não está à deriva, ela está sob rédeas. Sob as rédeas de um caráter quebrantado e moldado e lapidado pelas minhas experiências com o meu Deus, pelo temor que eu tenho ao meu Deus. Então, ainda que a carne grite, ela gritará até que sem fôlego ela fique, mas ela não será saciada, ela não será satisfeita num relacionamento que eu compreendo na palavra ser incorreta. Ser incorreto na ótica divina. Porque tudo trará consequências. Porque na vida real, saindo da esfera do imaginário, das literaturas e cultura, na vida real, isso normalmente tem um preço muito alto. Isso normalmente tem uma consequência muito trágica. Então, quando o Senhor coloca esse freio moral para as nossas necessidades físicas, não imaginemos que Ele esteja desta forma nos punindo, nos restringindo de prazeres que seriam tão saborosos por maldade, por implicância. O Senhor está nos protegendo. Ninguém é obrigado a casar. Sabe, ficar solteiro não é pecado. Obviamente, solteiro e casto. Obviamente, solteiro e casto. Eu estou te anunciando a visão bíblica da vida. Isso pode estar absolutamente fora de moda na sociedade, mas a sociedade não prima pela ótica bíblica. E eu não estou aqui para defender a ótica da sociedade. Eu estou aqui para te apresentar a ótica bíblica. Então, na ótica bíblica, como é que eu lido com as minhas funções sexuais? Só tem duas formas. Ou eu as amorteço e não as coloco em prática, porque prefiro a vida de solteira, e isso significa castidade na ótica bíblica. Ou então, se as quero satisfazer, eu me comprometo no casamento. Porque a única circunstância legalmente abençoada por Deus, em que essas necessidades deverão ser supridas, deverão ser satisfeitas com a bênção do Criador.
E então, dentro dessa circunstância do casamento, a ordem do Senhor é: a pessoa casada, ela é responsável por cuidar dos seus ímpetos. Ora, ela tem necessidades físicas nesta área, mas ela não está em perigo, porque agora ela tem uma pessoa do seu lado, e legalmente, aos olhos de Deus, ela pode satisfazer essas necessidades com esta pessoa que está ao seu lado, enquanto ao mesmo tempo, ela também supre a necessidade dessa outra pessoa. Ela só tem que entender uma coisa: não estão abertas as minhas opções, esta é a única pessoa com quem eu satisfarei as minhas necessidades nesta área. Eu sei que esta é um ensinamento que vai contra aquilo que a gente vê normalmente acontecendo na vida do nosso povo brasileiro. E talvez durante um tempo das nossas vidas mesmo, nós não nos submetemos a essas restrições. Mas eu não posso te falar de um evangelho que não envolva essas coisas. Porque o evangelho de Jesus Cristo envolve essas questões. Envolve fidelidade conjugal, exige fidelidade conjugal. O verdadeiro crente, ele é fiel ao seu cônjuge. A verdadeira mulher de Deus, ela é fiel ao seu cônjuge. Isso não é uma possibilidade dependendo da situação de provação, de provocação ou de tentação. Não, isso é uma coluna no caráter, na conduta, no comportamento desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero ir com você para aquilo que o Senhor Jesus falou a respeito do assunto. E eu quero começar no livro de Marcos, capítulo de número 7. Aleluia. Marcos, capítulo 7, verso de 21. São palavras do próprio Senhor Jesus que o evangelista está registrando. E o Senhor Jesus está falando assim: porque do interior do coração dos homens saem, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja bem, que o Senhor lista, é interessante que os apóstolos lá na frente vão fazer também, vão seguir esse padrão, eles também oferecem várias listas. Então aqui tem uma lista que não foi Paulo nem Pedro que preparou, foi o próprio Jesus Cristo. Ele fez uma lista aqui, aí poderiam haver tantos outros itens nesta lista, mas ele colocou estes e basta para a nossa reflexão. Ele está conversando ou sendo inquirido por algumas lideranças religiosas, olhe para mim por favor, e aquelas pessoas estão criticando os discípulos de Jesus Cristo, porque contrário ao costume dos judeus, os discípulos haviam se sentado para comer sem lavar as mãos. E então Jesus é criticado e diz: os seus discípulos, eles são impuros. Eles são impuros, eles foram se sentar para se alimentar sem lavar as mãos. Isso é contra a nossa lei cerimonial, isso é impróprio. E o Senhor Jesus então vai dizer: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Ele na verdade estava dizendo que o alimento que o homem vai levar à boca com a sua mão, é um alimento que, ainda que produza alguma contaminação, será expelido pelo próprio organismo. E ele diz: essa não é a contaminação mais severa. A contaminação mais severa não é a biológica. Era disso que Jesus estava falando. A contaminação mais perigosa não é a biológica. Então o homem deve lavar bem os seus alimentos, o homem deve limpar e purificar bem as vasilhas nas quais vai cozinhar. O ambiente de fabrico do alimento deve ser totalmente higienizado. Então higiene é a palavra de ordem para que haja pureza biológica. Ótimo, isso tem valor, sem dúvida nenhuma, mas Jesus está dizendo: a impureza mais severa não é a biológica, a impureza mais severa é a impureza moral. É a impureza moral, e essa impureza moral não se adquire comendo uma maçã sem lavar.
Não se adquire comendo uma hortaliça sem botar de molho numa solução que possa torná-la mais pura. A impureza moral não se adquire tomando uma coisa que esteja com alguma bactéria, com algum bolor, com algum mofo. Isso não gera impureza moral. Isso pode trazer alguma contaminação física, biológica, mas isso não gera impureza moral. Ele falou assim, impureza moral não está de fora para dentro, impureza moral está de dentro para fora. Então ele diz assim, o que há no mundo de impureza moral? Há adultérios, há assassinos, assassinatos, há prostituições, há mentiras, há enganos, há dissolução. Há muita coisa que é horrorosa de se ver, mas de onde que isso nasce? Onde que isso é plantado? Porque se a maçã contamina o corpo, onde é que está essa plantação de maçã com poder contaminante? No quintal de quem? Na plantação de quem? Aí seria fácil ir lá e pulverizar alguma coisa, e então a humanidade inteira seria honesta, correta, moralmente correta. Mas Jesus falou, o problema não é tão simples assim, porque a severidade maior não está na impureza biológica, a severidade maior está na impureza moral. E ele diz assim, tudo que você vê prevalecendo no convívio da sociedade hoje, não é obra do acaso. O homem lamenta o quê na sociedade hoje? O homem lamenta quando liga a televisão, ou abre um jornal, ou liga seu rádio, e ouve as notícias do dia, e as notícias só trazem assuntos que revelam o comportamento do próprio ser humano, comportamento de um ser humano agredindo outro ser humano, de um ser humano lesando outro ser humano, de um ser humano desrespeitando outro ser humano. Então o que há de corrupção moral na terra hoje? Nós poderíamos fazer uma lista imensa, e a gente pensaria assim, nossa, tinha que achar a origem disso e detonar na origem. Tem que matar o mal na raiz, não é isso que a gente fala? Tem que eliminar o mal na raiz. Então a gente tinha que encontrar onde é plantado tudo isso, para eliminar esse mal na raiz. Aí você vai para a Bíblia, porque a Bíblia responde. Então o Senhor Jesus diz assim, todas essas coisas, elas são originárias de um terreno. Sabe aonde elas estão germinando e crescendo e por fim frutificando e se tornando práticas e atitudes na sociedade? Elas são provenientes do coração humano. E ele obviamente não está falando desse músculo que bombeia sangue para os nossos órgãos no nosso corpo. O coração, conforme usado na Bíblia, é uma figura da alma, é uma figura de como nós somos internamente, é uma figura de como nós somos, e o espelho não retrata, porque quando nos colocamos diante do espelho, o que o espelho retrata, meus queridos? Apenas a nossa imagem física. O espelho lá na minha casa, lá na sua casa, diz como está nosso cabelo, como está a nossa roupa ajeitada no corpo. Ele diz como nós estamos de largura, de comprimento, enfim. Ele diz até algumas informações que a gente nem gostaria de receber. Mas ele só nos dá informações do nosso exterior. Existem aspectos da nossa estrutura interior que o espelho não revela. Mas elas são fáceis de se identificar, elas são retratáveis, elas são retratadas através das atitudes, através do comportamento. Quando, por exemplo, eu sou uma pessoa que, para me sair bem em todas as situações, eu me libero para fazer uso de mentiras, ora, essa é uma das características do meu ser interior. Isso o espelho não contou. Quando eu parei na frente do espelho, não estava lá a imagem da mentira estampada, ou pendurada aqui no meu braço, ou no meu pescoço, ou prendendo o meu cabelo. A mentira não estava lá, sendo retratada no espelho. Mas a maneira como eu lido com o meu semelhante no dia a dia, vai refletir. O meu comportamento no dia a dia vai refletir o que é que há dentro do meu coração, o que há dentro do meu ser, qual que é a estrutura e o formato do meu caráter. Então aqueles que lidarem comigo, talvez não de imediato, mas com o convívio, eles vão identificar essa característica em mim. E eles vão dizer, nossa, ela mente com uma facilidade. Mentira é cultural na vida dela. Ela usa desse instrumento para resolver os problemas que ela encara no dia
dia a dia. Ora, até parece interessante e por vezes até inteligente, mas isso faz dela uma pessoa sem credibilidade. Então eu tenho que saber o que eu escuto da boca dela. Nem tudo eu posso acreditar, porque eu já vi que na estrutura moral dela, a mentira é aceita, a mentira é tida como uma coisa viável. Ela concorda com isso, ela abraça essa característica, ela não luta contra isso, ela lança mão desse recurso. Então eu estarei revelando como na verdade é o meu coração. E o que eu estarei contribuindo para o convívio geral da sociedade? Eu estarei contribuindo para os índices elevados de coisas negativas. Então quando o Senhor Jesus diz assim: o que mais precisa de atenção na estrutura de um ser humano é a sua contaminação moral. Mas como eu vou saber se eu tenho essa contaminação moral? Ora, observe as suas atitudes. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio, porque a gente faz conforme nosso coração nos libera. Lembrando sempre que coração não está falando do músculo que bombeia o sangue, está falando do homem interior. Está falando de uma coisa que é o nosso código de leis de comportamento, o nosso caráter. O nosso caráter, aquilo que a gente aprova, aquilo que a gente reprova. E no mundo de hoje, nós precisamos estar atentos, porque é fundamental nós termos uma boa definição de qual é o nosso caráter. E saber impor essa nossa definição a quem conosco conviver. Porque haverão pessoas cuja contaminação moral tentarão nos influenciar. Mas nós temos que saber, não, eu não ando pela cabeça do outro. Eu não caminho pelo caráter do outro, eu caminho pelo meu caráter, e o meu caráter, ele agora está subjugado aos princípios da palavra do meu Deus. Então quando lá no meu local de trabalho, um colega tentar me influenciar, e tentar me dizer que eu não sei o que eu estou perdendo, porque eu ainda não tive um relacionamento extraconjugal, eu terei uma resposta firme. Não precisa ser grosseira, não precisa ser áspera, mas precisa ser firme. E eu direi: olha isso, eu não questiono a sua experiência e nem digo que você mente quando diz que para você valeu a pena. Porque em alguma maneira, na sua maneira de ver, você deve estar acreditando mesmo que valeu a pena. Mas eu vou te falar uma coisa, não desperdice seu tempo comigo. Você nunca vai me arrastar para esse caminho. Eu olharei dentro do olho da pessoa, eu fixarei meus olhos nos olhos da pessoa, e ela verá tanta determinação no que eu disser que não terá como ela não acreditar, porque eu serei extremamente sincera e eu direi: você não é hoje, não é amanhã, não é no ano que vem. Não é porque hoje meu marido me tratou bem. Se amanhã ele me tratar mal, a minha resposta para você será a mesma. Porque isso é um condicionamento moral. Não depende se ele me trata a pão de ló, ou se ele é ríspido, agressivo, grosseiro. Não importa se ele é o príncipe que eu imaginei quando me casei, ou se no final das contas se revelou a montaria do príncipe. Não importa, não importa. Porque o meu caráter não é condicionado por essas coisas. O meu caráter é condicionado pela palavra. Então o Senhor Deus está estabelecendo um princípio. Ele está dizendo: respeite o casamento. E que no que diz respeito às suas funções sexuais, compreendamos cada um de nós que elas são lícitas, elas são agradáveis aos olhos daquele que as criou, desde que satisfeitas dentro do compromisso do casamento. Porque foi nessa estrutura que Deus condicionou a atividade íntima para qualquer ser humano. Então Jesus está dizendo: sabe qual é a origem do adultério? É o coração do homem. Agora eu quero crer que ficou claro que não se trata do músculo, mas se trata do eu interior. E eu quero crer que ficou claro que isso se refere ao nosso caráter. Caráter é alguma coisa que retrata, no final das contas, como de verdade a gente é. Sabe? É o que vai, no final das contas, fazer com que as pessoas nos caracterizem. Ah, eu conheço fulano de tal. Você conhece? Conheço. Aquela pessoa, ela é assim, assim, assim. O que ela vai estar dizendo nesse assim, assim, assim? Não vai estar dizendo quanto a gente mede, nem quanto a gente pesa, nem qual a cor da nossa pele, nem qual o comprimento do nosso cabelo, nem aonde a gente mora, porque essas não são as informações fundamentais. Ela vai estar dizendo características nossas assim: é uma pessoa leal, é uma pessoa
pessoa sincera, é uma pessoa séria, é uma pessoa correta, é uma pessoa digna de confiança. É isso que as pessoas têm que dizer de nós. Mas quando que elas dirão isso de nós? Quando nós formos assim. E quando nós seremos assim? Quando o nosso caráter for assim. Porque nós, o povo brasileiro, pelo menos temos uma máxima, onde nós dizemos que a gente dança conforme. Isso está totalmente contrário ao princípio da palavra de Deus. A gente não dança conforme a música, coisa nenhuma. Nosso caráter independe das circunstâncias. Assim deveria ser. Se assim fosse, um verdadeiro homem de Deus, ele poderia ter problemas lá no seu relacionamento conjugal, porque quem não os tem, de alguma forma ou em alguma proporção, e poderia passar diante dele, na rua, onde quer que fosse, a mulher que for, vestida como for, ele talvez converse consigo mesmo e diga, mas a ordinária lá em casa, uma semana me deixando de lado, ela está me empurrando para os braços de outra. Ele nunca dirá isso, porque o caráter dele não depende de circunstâncias. Como homem de Deus, ele sairá à rua em comunhão com o Espírito Santo. Ele dirá, Senhor, não importa com que roupa as mulheres que eu vir estiverem vestidas, eu me lembrarei quem elas são filhas de Deus, e o Senhor como pai delas, aqui estará, e se eu lançar sobre elas um olhar impróprio, o Senhor não gostará que uma filha sua receba um olhar desse. Ainda que alguém diga, mas ela nem se respeita, eu direi, Senhor, não serão duas pessoas desrespeitando ela pode não se respeitar, mas eu respeito ela. O homem de Deus dirá assim, não depende com que roupa ela está vestida, eu respeito ela. O homem de Deus, com caráter firmado nos princípios da palavra, porque senão, meus filhos, nesse nosso Brasil tropical, aonde o povo sente um calor que eu não sei de onde que vem, porque é uma maneira de se vestir bastante despojada, não agora no inverno, mas no verão a gente sabe, o brasileiro tem um jeito muito despojado de se vestir, e você acha que isso vai reduzir? Não, isso vai aumentar cada vez mais, cada vez vai ser menos pano, pode acreditar no que eu estou te falando, ainda está decente, perto do que vai ser daqui a 10 anos, ainda está decente. Aí eu te pergunto, terá como um homem de Deus servir a Deus num lugar como esse? Não! Se ele for comandado pelas circunstâncias, não. Ele será arrastado, ora por uma, ora por outra. Casamento de um servo de Deus nenhum vai prevalecer, se essa for a máxima que conduzir a vida dele. Eu estou com um problema lá em casa, a minha esposa está emburrada. Bom, à toa não é, porque a mulher não emburra à toa, que nós não é doida, né? Mas não vamos falar disso agora não, tá bom? Tem uma semana que ela não olha para mim, uma tromba desse tamanho, eu tento fazer um agrado e nada, eu não sei o que está acontecendo com ela, se está daqueles dias ou não está, eu sei que ela está me deixando mal, e eu estou saindo na rua assim, eu estou mal. Não, aí aparece uma enviada e ele vai pensar assim, eu não posso resistir, eu não dou conta de resistir. Por que não? Como não? Claro que ele resiste. Por que ele resiste? Porque ele tem um princípio moral. Obviamente ele vai se distanciar, ele vai dar a linha, ele vai dar distância do objeto da tentação. Mas ele vai ter um princípio sólido na mente e no coração dele. Não, ainda que eu desmaie, não sei se isso é possível chegar a tanto, por conta dessa carência, mas eu não vou ser arrastado para uma situação como essa. Por quê? Porque isso resolveria um problema aqui e agora. Mas e depois? Eu terei substituído esse problema por um problema maior ainda. E eu estarei descrendo do princípio bíblico. Porque o princípio bíblico é que eu tenho que proteger o meu casamento do adultério. Então eu não posso ser a pessoa que vou trazer essa tragédia para dentro da minha casa. Que outra solução esse marido teria então? Dá um conselho para ele aí. Tem uma semana. Vamos apertar a situação. Tem 2 semanas que ela está de tromba. O que ele vai fazer? Ele vai orar, mas o quê? Ele tem que encarar a fera. É o que eu acabei de falar, meu filho. À toa não é não.
Vai conversar com ela, reconhece onde errou, pedido de perdão resolve muita coisa, faz as pazes, reconstrói o ambiente familiar, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de contenda, Deus é Deus de paz. Problema não se resolve, alguém tem que resolver ele. Tem que ter diálogo entre o casal, para a coisa não chegar nesse ponto. A emburradinha também tem que procurar ser menos infantil, sabe? Você pode na hora do agravo ficar muito descontrolado, mas isso não pode durar mais do que 15 minutos, minha filha. Porque a vida está andando, entendeu? Ninguém agrada o outro o tempo todo, não. Aquela história de que tem que ir tratar a gente na palma da mão o dia inteiro, para de noite a gente estar receptivo, isso é conversa. Porque o homem tem que trabalhar, se ele for tratar a gente na palma da mão o dia inteiro, como é que vai pagar as contas? Concorda? Então nós não podemos ser assim, tão Cinderela também não. Cada coisa no seu lugar. Porque se ele está indo para o trabalho e se dedicando o dia inteiro, ele está cuidando de você dessa maneira. Nossa, mas ele não me telefona nem uma vez. Ah, pelo amor de Deus, passa logo dessa fase. Se você está com saudade de ouvir a voz dele, liga você para ele. Nada de uma semana, 2 semanas, combinado? Eu sei que é uma necessidade de que o cônjuge compreenda que mesmo numa situação grave como essa, ele deve se resguardar moralmente, porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Mas, na verdade, casais que servem ao Senhor não deixam uma coisa chegar a esse ponto. Não deixam, porque conhecem o ensinamento da palavra de Deus. E a palavra de Deus ordena que marido e mulher estejam próximos na sua intimidade. Que a regularidade seja conveniente para ambos. Que não haja o distanciamento capaz de colocar um ou outro em situação de provação, de teste, de tentação. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus está dizendo aonde está ou aonde nasce o adultério. Ele nasce nas nossas concessões morais. Porque se lá no meu jeito particular de ser, eu tiver essa lei dentro de mim, não haverá uma situação que consiga me arrastar para uma atitude dessa. Alguém está entendendo? Porque em toda e qualquer situação, nós só vamos participar, se nós decidirmos assim. Então, como que eu vou me resguardar disto? Eu vou estabelecer a minha vida num caráter bíblico. E isso será inalterável, não dependerá das circunstâncias. Então, eu vou para outro texto do Senhor Jesus, capítulo 5 de Mateus. Nós já estamos caminhando para finalizar. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 29. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado. Então o Senhor está falando aqui no Sermão do Monte, e Ele diz agora, olhe para mim por favor. Então ele está lá no texto de Marcos, o Senhor Jesus está falando de onde procede o adultério, do coração, ou seja, de uma estrutura moral que faz essa concessão, que concorda com isso, que não se condena nisso. Agora, essa pessoa se converteu, é um servo do Senhor, e agora tem compromisso com a vontade de Deus na sua vida nessa terra. Então, o seu caráter está sendo regenerado, reconstruído, restaurado nos princípios da palavra do Senhor. Aí, então, Jesus está ensinando essa pessoa quais são os mandamentos para os cristãos. No Sermão do Monte, ele ensina coisas muito profundas. Então, ele se remete justamente ao texto de Êxodo que a gente leu inicialmente, no 20:14. Ele diz assim, lembra como é que foi dito lá atrás, em Êxodo 20:14? Foi dito assim, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aí alguém que estava ouvindo falou assim, opa, ele vai liberar geral? Não, ele vai intensificar o rigor desse princípio. Ele diz assim, lá atrás foi dito assim, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que se um filho meu, um homem de Deus, olhar para uma mulher
com interesse no seu coração, ele já adulterou com ela. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que no meu imaginário, na minha imaginação, eu estou aceitando, é aquilo que daqui a pouco tempo, em havendo oportunidade, é o que eu estarei fazendo. Aquilo que aqui na mente, nos pensamentos, eu consinto, eu permito, eu aceito, está restrito ao âmbito da imaginação por enquanto. Mas eu já estou treinando para colocar aquilo em prática. Eu já estou me condicionando para, em havendo oportunidade, eu fazer aquilo que no imaginário eu já estou praticando. Por isso que ele falou, quando há um olhar cobiçoso, a coisa ainda não se concretizou, mas o próximo passo será isso, a concretização. Aí ele diz uma coisa que parece muito ríspida, ele fala assim, portanto, se o teu olho é quem te escandaliza, ou te conduz para um comportamento escandaloso, arranca-o, porque melhor te é entrar no inferno sem um olho, entrar no céu sem um olho, do que ir ao inferno com ambos os olhos. Ele está falando de automutilação, literalmente? Não. Mas ele está falando do poder do olhar. Ele está falando como que o que o homem olha capta a atenção dele. Ele está falando como que as coisas que agradam aos olhos, elas podem até ter o poder de influenciar nosso comportamento moral. Então ele não está falando de automutilação. Se eu for cego, aí é melhor para mim, que eu não vou ver a tentação. Mas quem disse que cego também não se sente tentado? Porque, na verdade, nessa área, se a tentação não vem pelo que vê, vem pelo que escuta. E às vezes até pelos odores que sente. Não é isso que passa na televisão, quando vão anunciar um perfume novo? A escolhida vai lá rebolando, para lá e para cá, e parece que tem uma fumacinha que ela vai deixando, né? E os caras vai que nem uns caras que estão em transe, por causa do cheiro do perfume. Diz eles que funciona desse jeito. É achar que o homem é um bicho muito bobo mesmo, né? Eles acham, eu acho que não. Né? Eu acho que não, impossível que um perfume... Bom, também não vou pôr minha mão no fogo, porque eu não sou doida. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo? A imagem captura a nossa atenção, às vezes, de uma maneira que nem a gente se deu conta que capturou. E a gente precisa estar muito atento nisso. Porque se você vê uma pessoa e o físico dela te chama a atenção, tudo bem. Tudo bem. Eu posso olhar uma pessoa e eu vou apenas estar falando a verdade. Nossa, que pessoa bonita. Que pessoa de boa aparência. Eu vou falar mentira? Nossa, coisa horrorosa. Eu não posso, seria mentira, ué. Se é bonito, é bonito. Mas uma coisa é simplesmente enxergar e reconhecer. É bonito. Outra coisa é um olhar, um segundo olhar, que já cria asas na imaginação. Nossa... Difícil resistir isso aí, hein? Nossa, você imagina isso aí comigo numa praia. Você imagina isso aí comigo numa floresta. Aí a imaginação vai. Eu imagino que seja por aí que ela vai. Aí Jesus está dizendo assim, você está vendo como é que a coisa aciona lá no seu íntimo? Se você tem um caráter que é mais distendido, ele aceita mais coisas... Você às vezes nem programou aquele deslize moral, mas a estrutura moral, ela é flexível. Então, quando a oferta chegar, lá se vai a pessoa praticar alguma coisa que não estava na intenção dela praticar. Então, os rigores morais da fé cristã nos resguardam. Quando nós aprendemos a palavra de Deus e nos comprometemos com ela, não é como aquilo que entra no ouvido e sai pelo outro, mas a gente entende, se compromete e diz, não, isso será lei na minha vida. Isso nos protege, gente. Nos protege de nós mesmos.
Porque a partir de então, quando esse homem e essa mulher de Deus se deparar com uma pessoa do sexo oposto, cuja aparência seja linda, seja atraente, essa pessoa se vigiará e simplesmente se permitirá essa confirmação. É realmente uma figura bonita de se ver. Mas imediatamente essa pessoa procurará desviar o seu olhar e não permitirá que uma sensação de cobiça se desenvolva no seu coração. Às vezes não é nem pelos olhos, às vezes é pelos ouvidos. Quantas vezes palavras são ditas, e aí eu tenho que conversar mais diretamente com as mulheres, porque há essa concessão na sociedade. Meu marido não fala para mim as coisas que fulano fala. Sabe, meu marido não conversa comigo igual fulano conversa. O que é isso? Qual que é a nossa moralidade como mulheres de Deus? Então, qualquer bico doce leva a gente? Nós somos tão carentes assim? Mas é porque o meu marido, ele é um grosso. O problema dele com a grosseria dele, o problema não é meu, não. Se ele for um grosso, o problema é meu? Se ele for uma pessoa rude, isso não é problema meu, não, isso é problema dele. Mas ele me trata assim, com rudeza, com grosseria. Não, ele pode me dar a rudeza, mas eu não sou obrigada a receber. Eu não sou obrigada a guardar aquilo no meu coração, não. Eu tenho que saber, ele é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Se eu tive essa situação de me casar com uma pessoa que nem educação tenha para conversar comigo, o que eu posso fazer? Eu escolhi, não foi? É o único parente que a gente escolhe, não é? É verdade ou não é? Por isso que não pode desistir, porque nós não escolhemos nossos pais, nem nossos filhos, nem irmãos, nem tios, nem avós. Nós não escolhemos ninguém, nós só escolhemos um parente na vida, o cônjuge. Foi nossa escolha. Então, se a gente estava apressado e não examinou a mercadoria direito, aí o problema. Vamos fazer o que agora? Nós vamos viver da misericórdia de Deus. Aí nós mulheres, nós não podemos ser carentes assim. Mas ele não fala essas palavras doces. Vai para o espelho e fala você então, para você mesma. Se isso é tão importante assim, isso é tão importante assim, ao ponto da gente abrir concessão para outro cara ficar colocando ideia na nossa cabeça. Nós somos mulheres de oração. Nós somos mulheres santas de Deus. Não, isso não pode passar na nossa cabeça. Nós temos um compromisso com aquele que é o nosso Salvador. Nós temos filhos aos quais nós temos que dar exemplo. Sem brincadeira. Mas é muita perda de tempo um camarada querer chegar aos ouvidos de uma mulher de Deus e julgar conversa fiada. Ela vai olhar para ele com o olhar... Eu te ensino como é que olha para ele nessa hora. Se quiser, a gente ensaia. Mas você quer saber o que é uma pessoa que vai sair da sua presença vermelho de vergonha? E você não vai precisar nem desacatar ele. Mas você vai demonstrar uma honra. Você vai demonstrar um rigor moral que ele vai ficar com vergonha de sequer ter imaginado na mente dele alguma coisa com você. Mulheres de Deus são mulheres santas. Elas são mulheres puras. Elas são mulheres sérias. Nós somos sérias, amém, minhas irmãs? Nós não somos mal-humoradas, não. A gente gosta de conversar, bater papo, coisa alegre, divertida. Mal-humorada nós não somos, não. Mas nós somos sérias. Sem brincadeira. Não é assim conosco? É assim conosco, irmãs? Sem brincadeira. 3 beijinhos com quem? Com a irmã. E o irmão? Não, meu irmão. Um apertinho na mão e olhe lá. Nossa, mas isso tudo, isso ainda é pouco. Isso ainda é pouco. A mulher de Deus, ela é seríssima. Ela não é de brincadeira. Ela não é de conversas vulgares. Porque senão ela abre precedente, ela deixa espaço para que o outro, vá se aproximando e pensando, não vai me repreender. Vamos sim. Assim, aqui não. Aqui não. Respeitosamente, nós podemos conversar com todas as pessoas. Nós podemos interagir com todas as pessoas. Mas tem que ter uma cerca. Tem que ter um limite. Homem de Deus é muito gentil com outras mulheres. É muito educado com outras mulheres. Mas respeitosamente. Com quem que o homem de Deus brinca? Com a mulher dele, na casa dele.
Ele gosta de conversar coisas assim, bem engraçadas. Com quem que ele conversa? Com a mulher dele, na casa dele. Ele adora umas piadinhas. Com quem que ele joga piadinha? Com a mulher dele, na casa dele. Ele é bom de papo, um homem bom de papo. Com quem que ele é bom de papo? Com a mulher dele, na casa dele. Por quê? Porque ele é homem de Deus. Então ele pode nem dar bom dia para as outras mulheres? Ele pode e deve. Mas será de uma forma tão séria, tão correta, que se tiver alguma mal intencionada, só o seu comportamento vai jogar com as pombagiras tudo para o chão. Você não acredita? Sem contar que tem uma esposa em casa orando, né? Então Deus vai confirmar. Mas o que importa é que o Senhor Jesus está dizendo assim, tem que ter alguma atitude. Porque você, como homem de Deus, como mulher de Deus, olha para si mesmo e reconhece. Meus olhos ainda têm essa fraqueza. Eles têm? Arranca eles. Não é para se mutilar. É para parar de olhar. É só isso que ele está dizendo. Se eu ainda estou debaixo dessa influência de uma cultura permissiva, aonde eu vivi até a minha conversão, e eu estou acostumada a essa reação e esse comportamento, agora eu estou sendo reeducada pelo Evangelho da sabedoria divina. E o Senhor está me dizendo, você me serve? Você me conhece? Você tem compromisso comigo? Pois então eu estou te dizendo uma coisa, não adultere e nem deseje adulterar. Resolva teu problema com o teu cônjuge. Resolve o problema. Porque vocês estão juntos. E qual que é o prazo de validade desse casamento? Até que a morte os separe. Nós estudamos isso lá, né? O que acaba com o casamento de servos de Deus? Qual é a única coisa que acaba com o casamento de um servo de Deus? Só a morte. O que mais pode acabar com o meu casamento com o pastor Roberto? Mais nada. Só a morte. O que mais pode acabar com o teu casamento, homem de Deus e mulher de Deus? Mais nada, só a morte. Cuide disso. Falou? Amém? Porque nós estamos aqui falando sobre esse princípio do 7º mandamento, mas a gente sabe que tem casamentos que acabam e nem houve histórico de adultério. Às vezes é uma questão de temperamento, às vezes é uma questão de egoísmo, às vezes é uma questão de um vício que a pessoa não abre mão. E igualmente ela está desrespeitando o matrimônio e certamente prestará contas disso diante de Deus um dia. Vamos orar. Por favor, você está com a sua esposa? Então, segure na mãozinha dela. Você vai orar junto com ela. Você é solteiro? Ore pelo seu futuro casamento. Ore pelo seu futuro casamento. Você tem fé? Deus não quer que a gente fique sozinho. Deus quer nos abençoar com o matrimônio. Deus quer nos abençoar com o casamento. Não imagine que isso é problema para o Senhor. Apenas nós temos que esperar nele, confiar nele e seguir conforme os mandamentos dele. Mas se você é solteiro, se você é solteira, ore pelo seu futuro cônjuge. Pode orar sem dúvida e sem nenhuma impressão de que Deus não dê valor a isso. Deus sabe que isso é importante. Há um tempo na vida do solteiro em que já chega de andar sozinho. Está na hora de realmente firmar um compromisso sério com uma pessoa. Então peça a direção do Senhor se essa hora já chegou. É claro que se você tem 13, 14 anos, essa hora está longe de chegar, né? Mas dependendo do tempo da sua vida hoje, e eu não vou citar nenhuma idade, é claro, mas você sente no seu coração se você já está pronto para esse outro nível de convivência e de realidade civil. Ore a respeito disso. Marido e mulher, feche os seus olhos, solteiros também. É momento de falar com Deus. É momento de falar com Deus. Às vezes a gente chega para o Evangelho e a gente vem já de um histórico de comportamento onde lá atrás a gente falhou nesta área. A gente praticou esta falha moral, o adultério. Mas olha, Jesus Cristo é maravilhoso. Ele perdoa o nosso passado e Ele escreve uma nova história para nós. O nosso casamento pode ser, na presença do Senhor Jesus, totalmente abençoado, totalmente abençoado. Ore por essa pessoa que Deus colocou do seu lado agora. Clame ao Senhor que te dê sabedoria para conviver com esta pessoa. Você que é solteiro, clame a Deus. Talvez você fica pensando, meu Deus, por que eu oro e não vem o meu futuro, a minha futura. Talvez você está ainda sendo preparado para essa pessoa. Então, se há alguma coisa que precisa ainda de mudanças no seu comportamento, peça ao Senhor que te instrua, que te orienta. E então
então o Senhor Deus te prepara a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias agora, oramos pelos matrimônios nesta noite e te pedimos graça sobre cada um de nós. Temos a tua diretriz, nós já temos a tua diretriz, é para respeitar o compromisso conjugal, é para confirmar o compromisso de fidelidade conjugal. Então, Deus, que cada um, marido e mulher, saiba dar essa garantia um ao outro e deixar o coração do outro tranquilo a esse respeito. Que saibamos nos conduzir nessa terra, Senhor, reconhecendo que existem provocações por todos os lados, mas por conta do nosso compromisso com o Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor, da estrutura moral que nós temos recebido do Senhor, nós haveremos de resistir e de permanecer firmes, agradando ao Senhor, para sermos enfim abençoados por Ti. Eu oro especialmente pelos solteiros neste momento, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos, ou aqueles que não estão nem namorando ou noivando, mas, ó Deus, sobre todos eu te peço bênção e direção especial, ó Deus, na construção desse relacionamento, o relacionamento de futuro casamento, que o Senhor abra o caminho para os teus filhos e lhes conduza ao encontro, Deus, conforme a vontade do Senhor para cada um. Para a glória do Senhor nós clamamos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Se Deus falou ao seu coração, enquanto recebe o pastor Roberto, aplaude ao Senhor. Aleluia.